falar de um acidente grave registrado na 445? A PR-445 é a principal ligação entre Londrina e a capital do estado e, infelizmente, é palco de inúmeros acidentes. O Guilherme Batista vai trazer as informações para a gente. O que você conseguiu apurar desse caso, Guilherme? O carro teria saído da pista, teria invadido a pista contrária para atingir o ônibus. Quais são as informações que você traz para a gente? Pois é, Parra, é exatamente isso. Mas antes de repassar as informações, eu gostaria de dar as boas-vindas a você, que esse teu novo desafio seja recheado aí de muito sucesso e dizer que eu estou à disposição aqui para contribuir no que for preciso nesse início, né, no início dessa tua nova jornada. Mas, tirando isso, Parra, vamos falar então sobre esse acidente. Infelizmente, mais um acidente gravíssimo registrado aqui na nossa região, foi na PR-445, mais uma vez, Parra, num trecho de pista simples. A gente sabe que o governo trabalha para duplicar a 445 até Mauá da Serra e foi justamente perto ali de Mauá que esse acidente aconteceu. Foi por volta da 1h da madrugada desta segunda-feira. O motorista desse carro, que trafegava de Mauá para Londrina, ele invade a pista contrária e bate em cheio contra a frente de um ônibus. A gente, inclusive, teve acesso, Parra, a uma câmera instalada no painel desse ônibus que mostra realmente que o motorista do ônibus nada pôde fazer para evitar essa tragédia. Ele é literalmente surpreendido por esse carro que vem na contramão no sentido contrário. Num último momento, ele até tenta desviar, mas não tem muito o que fazer. Há uma pancada violenta entre o ônibus e o carro. A gente vê, inclusive, nas imagens que a frente desse carro ficou completamente destruída e o motorista do carro e a mulher dele, que estava no banco da frente, ele era passageira, os dois sofreram ferimentos gravíssimos e morreram na hora. Houve, claro, o acionamento da Polícia Rodoviária Estadual, do Socorro, né? Diversas ambulâncias foram encaminhadas ali para a PR-445, mas quando os socorristas chegaram no local, eles só puderam realmente constatar a morte desse casal. Ele ainda não foi identificado oficialmente, viu, Parra? Mas as informações que a gente conseguiu apurar dão conta de que eles seriam moradores da cidade de Mauá da Serra. Agora fica aquela pergunta: por que será que o motorista desse carro invadiu a pista contrária? Essas imagens que a gente teve acesso não mostram nenhum veículo na outra pista, ou seja, a princípio ele não tentou uma ultrapassagem. Ele invadiu a pista sem nenhum motivo aparente e acabou batendo em cheio, então, contra a frente desse ônibus. Depois do acidente, o motorista do ônibus desceu, prestou todo o atendimento, né, necessário ali no local, passou também pelo teste do bafômetro que deu negativo e, para os policiais, ele disse exatamente isso, que não conseguiu frear a tempo de evitar a batida e que foi surpreendido aí pelo carro que vinha nesse sentido contrário. Nós conversamos hoje de manhã com o subtenente Alves, que é da Polícia Rodoviária Estadual, e ele traz mais detalhes aí do atendimento feito pela polícia nesse acidente que, infelizmente, terminou com 2 pessoas mortas na 445 aqui na nossa região. Vamos ouvir o trecho da entrevista. Por volta de 1h, né, da manhã, a Polícia Rodoviária foi acionada para atendimento de um acidente na PR-445, próximo a Mauá da Serra. E ao chegar lá, constataram que foi uma colisão frontal envolvendo um ônibus de transporte coletivo e um Fiat Palio. Nesse Fiat Palio era ocupado por 2 pessoas, né, um homem e uma mulher, e infelizmente essas 2 pessoas acabaram falecendo no local. Há relatos que existe um vídeo, né, dessa gravação realizada desse acidente. A Polícia Rodoviária realizou o registro através de boletim de ocorrência e esses documentos serão encaminhados para a autoridade competente para avaliação. Alves, da Polícia Rodoviária Estadual, falando sobre esse acidente. Um outro ponto que deve ser investigado também são as condições do tempo, porque chovia bastante no momento do grave acidente e a pista também estava tomada por aquela neblina. É ali perto de Mauá, já é um trecho de serra, então isso também pode ter interferido na visibilidade dos 2 motoristas envolvidos nessa batida, infelizmente, que acabou em 2 mortes. Nós estamos preparando uma reportagem completa sobre esse acidente, Parra, e daqui a pouco a gente vai exibir aqui no BG.
Valeu, Guilherme, obrigado. Pode ter dormido, pode ter mexido no celular, pode ter passado um bicho na frente, enfim, muita coisa pode ter acontecido, mas uma ultrapassagem realmente não foi. O Guilherme Batista teve acesso a essas imagens, mas nós não podemos divulgar, tá? Mas ele viu e a gente confia, claro, no tato do Guilherme em poder contar pra gente o que ele viu nessas imagens que foram na câmera que foi instalada ali na visão do motorista, tá? A gente vai voltar a conversar com o Guilherme Batista para falar daquele acidente na 445, próximo de Mauá da Serra. O Guilherme acompanhou e o Guilherme, inclusive, viu imagens que foram gravadas ali do cockpit do motorista do ônibus. Descreve pra gente, Guilherme, a gente não pode mostrar na televisão, mas o que você viu? O que revelam essas imagens? Pois é, Parra, pelo que a gente conseguiu perceber dessas imagens, a câmera instalada bem em frente ali ao painel do ônibus, o motorista realmente não teve muito o que fazer. Ele seguia sentido aí Londrina, Mauá da Serra. Era um ônibus, inclusive, que tinha saído aqui da nossa rodoviária a caminho lá da capital, de Curitiba. E de uma hora para outra ele é surpreendido pelo clarão, pelos faróis ali daquele carro, que invade a pista contrária e bate em cheio contra a frente desse ônibus. O que a gente consegue perceber, inclusive, nas imagens, Parra, é o seguinte: no último instante, o motorista do carro ele tenta desviar, jogar o veículo para o acostamento, e é justamente para onde o motorista do ônibus também faz a manobra. Então há aí essa colisão frontal, que a gente chama, né? Uma batida de frente contra esses dois carros. Aí a gente tem de um lado um ônibus aí muito maior, considerado um veículo pesado. Do outro lado um Fiat Palio, um carro de passeio. A frente do carro acabou completamente destruída e aí o motorista desse carro e a passageira, eles acabaram morrendo na hora. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal aqui de Londrina. A última informação que a gente conseguiu apurar lá no IML é de que eles continuavam sem identificação, mas a primeira informação é de que eles seriam moradores da cidade de Mauá da Serra e acabaram então morrendo, falecendo nesse grave acidente na PR-445. Então, para resumir, seria isso, viu, Parra? O motorista do ônibus estava viajando ali de forma tranquila e do nada ele acabou sendo surpreendido pela batida, por esse carro que invade a pista contrária e bate em cheio contra a frente desse ônibus. A gente preparou uma reportagem com mais detalhes, trazendo também aí a versão da Polícia Rodoviária Estadual que esteve no local atendendo essa ocorrência, e é isso que a gente confere agora na tela do Balanço Geral. As imagens mostram como a frente do carro ficou depois da batida contra o ônibus, completamente destruída. O acidente aconteceu no início da madrugada desta segunda-feira, na PR-445, em Mauá da Serra, no norte do estado. O motorista do carro atingiu a frente do ônibus de turismo que vinha no sentido contrário. Ele e a passageira, ainda não identificados, morreram na hora. No ônibus de turismo, que tinha saído de Londrina e seguia para Mauá, ninguém ficou ferido. Por volta de 1h, né, da manhã, a Polícia Rodoviária foi acionada para atendimento de um acidente na PR-445, próximo a Mauá da Serra. E ao chegar lá, constataram que foi uma colisão frontal envolvendo um ônibus de transporte coletivo e um Fiat Palio. Nesse Fiat Palio era ocupado por duas pessoas, né, um homem e uma mulher. E, infelizmente, essas duas pessoas acabaram falecendo no local. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, chovia no momento do grave acidente. A pista também estava tomada por uma densa neblina. A polícia vai investigar se as condições do tempo podem ter interferido na visibilidade dos motoristas envolvidos na batida. À noite, né, estava com chuva, né, e tinha neblina, né? E tudo isso foi registrado em boletim de ocorrência e, de acordo com essas informações, será mais fácil da autoridade competente poder avaliar as circunstâncias desse acidente. Outra suspeita é de que o motorista do carro tenha dormido ou passado mal ao volante. Segundo a PRE, ele teria invadido a pista contrária na rodovia sem nenhum motivo aparente. Há relatos que existe a empresa de transporte coletivo possui um vídeo, né, dessa gravação realizada desse acidente. A Polícia Rodoviária realizou o registro através de boletim de ocorrência e esses documentos serão encaminhados para a autoridade competente para avaliação. Depois do acidente, o motorista do ônibus chegou a fazer um teste do bafômetro, que deu negativo. Os corpos do casal que ocupavam o carro foram encaminhados para o IML de Londrina. As reais causas do acidente
vão ser investigadas pela Polícia Civil. E Parra, a Aviação Garcia, responsável por esse ônibus envolvido no acidente, também emitiu uma nota aí dizendo, confirmando, na verdade, que o motorista saiu aqui de Londrina às 11h30 da noite, tentou até desviar desse veículo que vinha no sentido contrário, na contramão, não conseguiu. A empresa também informa na nota que nem o motorista, nem os passageiros sofreram ferimentos. Informa também, claro, lamenta aí toda essa tragédia e que vai prestar todo o auxílio às autoridades competentes para elucidação dos fatos. Parra. É um risco grande porque esses ônibus que saem de madrugada, tanto para Curitiba como para Foz do Iguaçu, saem sempre cheios. Eu, quando morava em Cascavel, precisava fazer esse deslocamento, o ônibus vai durante a madrugada e vai com ocupação cheia. Imagina se fosse um caminhão de frente, poderíamos ter tido uma tragédia por aqui. O Guilherme